Olá e bem-vindos ao posto emissor número 228. Hoje é dia 13 de março e em Paço de Arcos, mas à distância de 300 km, mais coisa menos coisa, recebemos a primeira convidada de sempre do posto emissor. Foi em janeiro de 2020 que Capicua estreou o nosso podcast. Na altura falamos de Madrepérola, disco que então estava a chegar às lojas. Entretanto, 5 anos se passaram e Ana Fernandes, nome civil da Rapper do Porto, trabalhou com artistas como Aldina Duarte e Gisela João, também regou o seu projeto Mão Verde e ainda escreveu 2 livros. Em 2025 está de volta com Um Gelado Antes do Fim do Mundo, um álbum cheio de palavras de ordem. Pela terceira vez no nosso posto emissor. Bem-vinda, Capicua. Olá, já me sinto uma veterana. É verdade. Do vosso podcast. Obrigada por me receberem mais uma vez. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Do progresso, esse ranço reacionário. Por cada grunho um punho, em sentido contrário. Por cada grunho um voto, em sentido contrário. No combate e no debate seremos adversário. Já sei que estás em gravações num cenário peculiar, não é? Queres só dar um lamiré daquilo que falávamos há pouco? Não, eu estou aqui assim numa espécie de antiga mansão de um industrial do têxtil para gravar uma coisa, uma espécie de showcase para a RTP Palco. E isto é um espaço assim mesmo, não sei, nunca tinha estado numa casa assim, uma parte é dos anos 50, outra dos anos 80, parecia um jardim enorme. É assim uma coisa mesmo diferente do habitual para um estúdio, não é? Digamos assim, normalmente pensamos num estúdio e costuma ser uma coisa assim sem muito sal nem pimenta. E neste caso é assim toda uma experiência. Está a correr bem. Desde que saiu Madrepérola há 5 anos, tu não paraste, continuaste a escrever, a gravar, a colaborar, mas este Gelado Antes do Fim do Mundo é o primeiro álbum em nome próprio em 5 anos. Isso deixa-te ansiosa, entusiasmada, porque ele já sai esta sexta-feira. Sim, deixa-me feliz, porque sinceramente durante estes 5 anos adiei muito o regresso à criação para o meu público habitual, porque, como disseste, fiz o segundo disco Mão Verde com o Pedro Geraldo, a Francisca Cortesão e António Serginho. Depois também fiz a curadoria do disco de homenagem ao Sérgio Godinho, o S Gigante. Fiz um livro de crónicas, um livro para crianças. Escrevi o disco de Aldina Duarte, entre várias letras para outras pessoas, e ainda consegui terminar todo esse processo com a versão do Que Força é Essa Amiga do Sérgio Godinho. E portanto, ou seja, eu sinto que foram anos muito produtivos, mas ao mesmo tempo senti-os como anos de pousio, porque não tinha muita vontade de voltar aos discos, e tinha assim uma espécie de, posso lhe chamar até frustração ou desencanto com isso dos discos, porque senti que foi um grande esforço pessoal terminar o Madrepérola com uma criança de poucos meses e lançá-lo no meio do puerpério para depois irmos todos para casa passado poucos dias. Então foi assim um processo muito frustrante e senti que a pandemia de facto foi também muito dura, porque para mim, que era o que ele diz que significava um regresso ao trabalho, e na verdade a pandemia devolveu-me à reclusão, não é? Daqueles primeiros meses de maternidade que já são muito solitários, e portanto foi bastante duro do ponto de vista profissional e em termos anímicos, não é, digamos. E portanto fiquei sempre assim com aquela amargo de boca, sentindo que aquele disco que tanto prazer me deu fazer e ao mesmo tempo tanto trabalho me tinha dado para completar, tinha ficado assim uma espécie de limbo. E não posso queixar, tive o reconhecimento que o disco, tive bastante reconhecimento por causa desse disco, nomeadamente ganhei o prémio José Afonso e os Play, quer dizer, não posso queixar mesmo, e sinto que o público também me acarinhou, apesar de não termos dado tantos concertos como habitual. Perguntavam imenso pelo merch, se queriam comprar discos, queriam comprar t-shirts naquela altura da pandemia, através dos correios. Foi muito emocionante tudo isso. Eu não posso mesmo queixar, porque apesar de todo aquele ato, não passei nenhumas dificuldades, nem tive
falta de trabalho depois quando a coisa recomeçou. Mas senti assim que, de facto, isto de fazer discos é preciso uma grande dose de romantismo, porque é uma corrida de fundo, é um grande investimento de tempo e até de dinheiro, não é? E de força anímica, e portanto que me apetecia fazer outras coisas, mas que tão cedo me apetecia meter-me nessas empreitadas dos discos, que é sempre demasiado assoberbante, sobretudo num tempo em que a novidade é um ápice e a gente está não sei quantos meses ou anos a fazer um disco e aquilo só é novidade durante 3 dias, só é na voragem imparável do nosso mercado e das redes sociais também. Portanto, foram 5 anos muito necessários por todos esses motivos, mas também porque eu senti que o mundo mudou muito, eu mudei muito, e quando me perguntavam disso de fazer discos, eu dizia sempre, eu sinto que ainda estamos no olho do furacão e eu não sei ainda o que é que posso dizer acerca de tudo isto, e preciso de um certo tempo para perceber qual é que pode ser o meu ponto de vista, o meu contributo, e portanto também por aí acho que estes 5 anos foram necessários para eu perceber para que lado é que o mundo caminhava. Senti que tudo se acentuava, tudo se acelerava, mas não sabia ainda em que direção, e percebendo agora toda esta conjuntura, senti que podia fazer um disco a partir desse acentuar de tensões, não é? Falando de todos esses temas complexos que temos em mãos, mas sempre com essa ideia de que o meu contributo pode ser contribuir, lá está, para o lado solar, para o encantamento, para alimentar a esperança, todas essas coisas que eu venho fazendo ao longo da minha discografia, mesmo pondo o dedo na ferida. É curioso que tu tenhas tido essa vontade de não necessariamente parar, mas de variar a forma como estavas a fazer as coisas. Sim. Ou aquilo que estavas a fazer, e depois regresses com um álbum que é assim uma espécie de não sei, eu imagino daqui a uns anos, ainda há de haver historiadores de outra forma, mas haverá, eu acho que eles vão poder olhar para estas canções e descobrir aqui muitos ou quase todos os temas que em 2025 nos apoquentam ou que estão na ordem do dia. Ou seja, fizeste um disco conceptual, um álbum para ouvir com atenção. Sim. Do início ao fim, e não apenas uma coleção de singles. Ou seja, depois deste pousio voltaste com tudo, não é? Voltaste em força. Eu acho que eu gosto de fazer discos, apesar de todo esse trabalho duro, às vezes não ser compreendido pelas leis do nosso mercado, né? Sinto muito esse desfazamento entre o tempo da arte e o tempo do mercado, mas apesar de tudo, apesar de ser uma coisa romântica e anacrónica, eu gosto de fazer discos dessa forma, para ouvir do início ao fim, com um conceito, uma coisa que tenha um pensamento por trás e que seja uma proposta, não é, artística, desde o ponto de vista formal até o ponto de vista do conteúdo, digamos assim. E este não podia ter exceção, sobretudo porque, como eu dizia há pouco, há quase que um acentuar de tensão no mundo, há uma sensação de fim do mundo, não é? E uma quantidade de problemas complexos que se acentuam a olhos vistos, e estamos a falar desde as alterações climáticas até à grande polarização e toxicidade no debate público, passando pelos conflitos um pouco por todo o mundo, mas agora também na Europa, a questão do crescimento da extrema-direita, das chamadas guerras culturais, não é? A partir de montes de temas que nós já dávamos como avanços civilizacionais, mas que de repente são postos em causa, como por exemplo no âmbito dos direitos das mulheres e das minorias. Portanto, eu senti que havia tanta coisa e tanta coisa complexa, não é? No nosso tempo, que era impossível eu não fazer um disco, primeiro com as botas bem enterradas na lama da realidade, não é? Porque faz parte, não é, da minha forma de estar na música, e acho que em tempos como este estranho seria se não fosse assim. Mas depois também que, sendo um disco que tem tantos temas complexos e duros, não o fizeste só para contribuir ainda mais para o desencantamento do mundo, não é? No sentido em que senti que tinha que ter uma proposta que fosse ela própria, que por um lado eu gostasse de espírito crítico, mas fosse também ela própria um bálsamo para aquilo que eu assinalo como os grandes problemas do nosso tempo. E nesse sentido eu acho que este disco fala muito sobre a importância da poesia, da música, da arte e também da natureza, como uma espécie de
atalho, não é? Para o encantamento e para a esperança e para tudo o que vale a pena, tudo que vale a pena lutar, por tudo que vale a pena lutar, digamos assim. E então eu sentia que para fazer um disco neste contexto e com tantos temas complexos, o resgate desta força poética enquanto forma de construir novos futuros e de resgatar a humanidade, não é, em nós, de facto a poesia tinha que ser quase que o fio que cozia tudo. E por isso é que é um disco que tem muita palavra dita, não é? Além dos skits que vão ligando as canções umas às outras e que são poemas declamados sem música, mesmo dentro das canções a poesia tem uma presença permanente nas declamações, e depois sempre neste jogo de misturar palavra cantada com palavra dita, com rap, que era uma coisa que eu nunca tinha feito até então, pelo menos dessa forma, porque os meus outros discos, o centro da canção é o bloco de rap, não é? E nesse disco há quase como o discurso vai fluindo entre diferentes registros de uma forma muito orgânica, que eu também não queria que se sentisse. Agora de repente paramos tudo para declamar, não é isso, mas queria que de facto a palavra, a verve, a força poética do disco fosse fluida do ponto de vista musical e do ponto de vista do registro, não é? Passeando um pouco por todas essas modalidades, não é? A palavra dita, a palavra cantada e do rap. E nesse sentido, do ponto de vista do conceito e do ponto de vista da forma, acho que o disco se cose em ambas as dimensões pela poesia, e eu acho que isso é bastante romântico e fico feliz que tenha conseguido cumprir esse objetivo, não é? Uma das coisas que mais me suscitaram curiosidade é, como tu dizes, passam por aqui todos ou muitos dos grandes temas de hoje em dia, da crise climática, à violência contra as mulheres, a gentrificação, a ascensão da extrema-direita, e de forma sempre muito ágil e eloquente, tu consegues, como dizes, cozer, não é? Serzir esses temas. Mas na hora de escrever as letras, não é? Como é que tu consegues organizar as ideias? Não é muito avassalador essa catadupa de temas? Mais ou menos, eu sou bastante organizada e tenho, por exemplo, nas minhas oficinas de escrita eu batalho sempre muito por esse ponto de que acho que antes de começarmos a escrever há um trabalho de pensamento que é fundamental e sobretudo de síntese, de pensarmos o que é que eu quero dizer nesta canção, qual é o tema, qual é a mensagem e qual é a abordagem, né? Como é que eu vou dizer essas coisas. E quase que sistematizar as coisas tipo num micro-guião, não é? Quase por tópicos, antes de começar o trabalho criativo propriamente dito. E eu acho que isso é muito importante porque, de facto, é fácil começar a falar de um tema e depois embrulharmos na complexidade das múltiplas dimensões e nas ligações entre os temas e ficar tudo uma espécie de grande novelo, não é? Em que falamos de tudo e ao mesmo tempo não aprofundamos nada. E portanto eu acho que me habituei a fazer esse exercício de organizar as ideias por temas e a cada canção pensar qual é que é digamos, o domínio daquela letra e tentar diferenciar pelo ambiente, pela abordagem, pelo registro, os temas entre ti, ainda que eles tenham um parentesco, não é? As canções e os assuntos também, claro, obviamente. Neste disco não foi diferente e acho que isso também é uma das coisas que mais prazer me dá no trabalho criativo. E devo dizer-te que o facto de escrever crónicas semanalmente me ajuda muito a fazer essa organização, porque tal como no disco anterior em que havia algumas canções que nasceram de crónicas, neste disco não há essa correspondência tão direta, mas houve um trabalho quase de auto-pesquisa em que eu fui ler as minhas crónicas e identifiquei temas que eram muito recorrentes, sabes? Questões que eu percebi que me preocupam há bastante tempo e que eram muito recorrentes nas minhas crónicas. E então eu comecei a anotar esses temas e a perceber que, de facto, aquela lista de temáticas era quase que uma tracklist do disco, se excluísse as canções mais emocionais. E, portanto, fui organizando quase debaixo do grande guarda-chuva temático do nosso tempo, né, do espírito da época e desta sensação de fim do mundo. Fui colecionando assuntos
que eu achava que eram urgentes e fazendo corresponder ideias, ambientes, estados de espírito que podia explorar depois do ponto de vista poético e musical. Pronto, e acho que esse trabalho é que também me dá muito gosto de fazer na construção de um disco, porque é um trabalho de composição prévio ou paralelo à composição musical, mas cuja única matéria-prima é aquilo que mais me dá gosto de trabalhar, que é a palavra, e depois também essa ideia do pensamento acerca das coisas e do mundo, não é? E eu acho que isso é uma das linhas fundamentais do meu trabalho no geral e desse disco em particular, e portanto um bocado a continuidade desse exercício, de estar sempre a refletir acerca do que me rodeia e tentar ir organizando o pensamento sobre isso, não é? Mesmo que os temas sejam muito complexos e alguns se intercalem uns nos outros, não é? Ao primeiro single chamaste Making Teenage Anna Proud. Sei que é uma espécie de promessa que tu fizeste a ti mesma, não te desiludires a tua versão mais jovem, por assim dizer. Alguma vez sentiste que isso estaria em risco de acontecer, que estavas ali em risco de vacilar na tua ética? Não, acho que no quesito Making Teenage Anna Proud tenho superado as expectativas, porque se eu dissesse à Ana adolescente que fiz do rap uma profissão, ela não ia acreditar, portanto só com esse quesito já ultrapassei as expectativas. Acho que até a coisa mais surpreendente, ou não que desiludisse a Ana adolescente, mas pelo menos que a surpreenderia, até tem mais a ver com a minha vida pessoal, porque eu nunca pensei ser mãe de um filho único. E acho que isso era o que ia surpreender verdadeiramente a Ana adolescente. Mas, tirando isso, acho que ela ia ficar orgulhosa desse caminho. Até porque eu acho que, como eu venho da escola do rap mais underground e da cena do Porto e daquela geração muito específica, que é tipo a segunda geração, nós somos moldados para fazer rap sem pensar na profissionalização, não é? E, portanto, isso foi tudo um bónus. E dentro desse caminho de profissionalização e de expansão, eu fui mantendo sempre muito clara a motivação inicial, que era fazer isto porque me diverte, não é? E porque me cumpre do ponto de vista artístico. Então, isso também é um diapasão importante que ajuda a manter a Ana adolescente orgulhosa, que é fazer as coisas pelas razões certas, não é? E não porque já correu bem, vamos aproveitar e surfar esta onda com a qual nunca nos identificaríamos, mas que já está aqui à porta. Fui sempre tentando manter o foco no mais importante, que é fazer aquilo que me orgulha, que é escrever e fazer música para que a minha escrita chegue às pessoas com impacto dentro daquilo que são os preceitos da cultura hip hop, e mantendo-me fiel a mim própria, e portanto nesse sentido não corro o risco de desiludir a Ana adolescente. Mas então a Ana adolescente imaginava-se com um rancho de filhos, ou pelo menos com mais crianças. Mas a Ana adolescente, sim, é um rancho não, mas a Ana adolescente estava sempre a dizer, quando me perguntava o que é que ela queria ser quando for grande, ela dizia que queria ser mãe. E portanto sempre, isso incluiu sempre a ideia de que queria mais do que um filho. Mas depois também eu acho que o rap e essa ideia de surpreendente que podia profissionalizar-me e fazer música foi atrasando a maternidade, porque eu decidi assim, não é? E senti que tinha que aproveitar as oportunidades. E portanto, se por um lado surpreendi pela positiva Ana adolescente, não é? Nesse quesito de ter feito do rap uma profissão, pronto, algumas coisas tiveram que ser adiadas, digamos. Mas eu acho que estou super convencida de que ela ficaria muito orgulhosa, até porque eu vejo naquilo que eu faço uma continuidade do mesmo espírito insubmisso que ela mantinha, não é? E essa coisa de eu mesmo os meus amigos, aqueles que dessa altura ainda os mantenho, as minhas causas, aquilo que me fez ter uma mulher feminista, ecologista, todas essas causas eu já as tinha e mantenho, e portanto eu não sinto que seja assim tão diferente dessa Ana adolescente. Calhar sou um bocadinho mais madura, não é? Como todos nós, e isso também traz algumas vantagens, mas esse espírito insubmisso mantém-se, e acho que nesse sentido não há grandes distâncias entre nós. Eu lembro-me quando fizeste a versão do Que Força é Essa, do Sérgio Godinho, de dizeres que que apanhaste o teu filho a dizer qualquer coisa como a trabalhar o dia inteiro, enfim, a fazer uma citação da canção.
Sim. E E ele diz a construir as cidades para os outros. Sim. Ele também tem ouvido as tuas canções deste teu novo disco, tem tido alguns pareceres. Sim, no outro dia disse: mãe, tens de fazer músicas mais alegres. E eu disse: pois, mas olha, eu faço músicas alegres no meu ver. Assim, aqui no disco, nos meus discos para pessoas crescidas, tenho que falar sobre as coisas sérias, porque há muitas coisas sérias para falar neste momento. E ele fica a pensar nisso e depois concorda, não é? Ou seja, acho que no fundo ele sabe que eu tenho coisas para dizer. Mas acho engraçado ele ter essa percepção de que o disco é sério. E pronto, e acho que ele já decorou alguns refrões e vai acompanhando, mas há assim umas músicas que ele vai dizendo, por exemplo, a Souvenir, que é uma música assim, mais fantasmagórica do ponto de vista estético, assim mais Tim Burton, digamos. E ele pergunta: mãe, porquê que esta música mete medo? Ou seja, eu acho que ele percebe o disco completamente e tem grande perspicácia em relação aos ambientes e às mensagens do disco, mas ao mesmo tempo desejaria que o disco fosse mais parecido com os de Mão Verde, acho eu. Toda a gente já, no fundo, ele já tem um espírito crítico também, não é? Não, sim, não, ele já, sim, isso já veio da origem. Sim, sem dúvida. Já no tema Quero Seguro, faz uma espécie de retrato de todos os temas que nos passam pelo feed das redes sociais perante a nossa crescente apatia. Em termos pessoais, qual é a tua relação com as redes sociais? Gostavas de poder viver sem elas, se não precisasses delas para, como todos nós, para a nossa profissão? Sim, acho que quer dizer, pelo menos eu ambicionaria não ter que depender das redes sociais para comunicar com o público, mas infelizmente acho que, dada a conjuntura, é muito difícil não necessitar, não é, das redes, sobretudo para quem trabalha na área da cultura, porque, quer dizer, são cada vez menos as rubricas, as publicações, os programas de televisão, os meios, digamos assim, de divulgação de cultura. E depois, porque apesar de ter muitas coisas negativas, também tem a vantagem grande de estarmos num contacto direto com o público, não é? E isso permite também coisas que antigamente eram impensáveis, não é? E a partir de uma série de informações, de mensagens, de receber feedback, inclusive, né, das pessoas, que é muito interessante. Mas sim, acho que estamos num ponto em que aquela frase célebre a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Eu acho que nós estamos na dose já do que configura veneno, não é? Porque, de facto, as redes sociais e a forma como estão construídas e como são programadas e como o algoritmo funciona são feitas para nos roubar tempo, não é? E o tempo é a vida que nós temos e, portanto, é quase perverso o que nos drena, não é? De disponibilidade e de capacidade de foco e de concentração e de tempo de vida, e portanto, claro, eu acho que sob o ponto de vista profissional é necessário, pelo menos por enquanto. Eu acho que há poucas pessoas como o Ricardo Araújo Pereira que não precisam de redes sociais, não é? E quem dera a mais pessoas poder não usar as redes sociais para comunicar com o público e divulgar o seu trabalho. Mas, por outro lado, sinto que, sendo mal necessário, temos mesmo que ser pessoas muito disciplinadas para não sucumbir, não é, ao efeito perverso do algoritmo e para conseguirmos manter uma relação, assim, digamos, controlada, não só em termos de tempo, mas também em termos daquilo que é o impacto das redes na nossa saúde mental, não é? Aquilo que nos rouba tempo é grave, mas aquilo depois também que nos impacta em termos de, por exemplo, para muitas pessoas, em termos de autoestima, porque se comparam muito com o outro e com as vidas perfeitas, ou do ponto de vista das fake news e de informação, aquilo que impacta nas nossas democracias. Quer dizer, há tantas dimensões em que aquilo pode ser nefasto, já para não falar do consumismo, das questões que têm a ver depois também com a nossa, não só com a nossa capacidade de gerir o consumo e o seu impacto em termos ambientais, mas também do nosso próprio da gestão do nosso próprio dinheiro e de como isso também para muitas pessoas há uma relação também de compulsão, não é? Portanto, não só de consumir conteúdos, mas também de gastar dinheiro nas redes sociais, porque isso também é uma realidade e é para isso que elas são feitas. Portanto, há tantas dimensões
de facto é uma questão muito complexa e eu acho que há de ter um dia regulada, como o tabaco, não é? E até lá vamos vivendo com a ilusão de exercermos cidadania ali, que somos participativos, que ao mesmo tempo conseguimos conviver uns com os outros, numas relações também que são cada vez mais menos profundas e mais intermediadas, não é? Pela lógica do algoritmo, não é? Porque nos apresenta determinadas pessoas e não outras. Portanto, há tantas questões que eu acho de facto apesar de já no disco anterior ter feito uma canção que era o Quadrado Perfeito sobre esse tema, este single, o Chiaro Escuro, aborda, apesar de tudo, o tema é tão complexo que este single aborda uma outra dimensão, que é essa de, no mesmo espaço, no mesmo feed, tu teres o que há de mais frívolo e superficial e consumista e fútil, não é, da existência, até ao mais escabroso, revoltante e pornográfico que há a cada minuto, do que está a acontecer a cada minuto no mundo, não é? Nós temos acesso a partir das redes sociais a uma quantidade de informação que nos põe em angústia e ansiedade pelo que se passa na Palestina, ou o que se passa no desmatamento da floresta amazónica, ou que se passa nas catástrofes naturais de Valência, ou de Porto Alegre no Brasil, ou a guerra da Ucrânia. Quer dizer, estamos sempre a ser bombardeados por coisas que nos preocupam e nos angustiam, no meio de pratos de sushi, filmes de gatinhos e posts de influencer de vender cremes, como se não estivéssemos no fim dos tempos, não é? Há uma mistura quase de, quer dizer, que é tão, é uma montanha russa tão sinistra e absurda à qual nós já nos habituamos, que vamos banalizando todos os temas, quase como pondo tudo no mesmo patamar de importância, quando as coisas são absurdamente dispares em termos de importância e daquilo que tem a ver com o impacto no mundo, e também eu acho que isso joga com a nossa capacidade de empatizar, não é? Com o nosso lado humano, digamos, como quando tudo se banaliza, já parece que já não nos afeta, já estamos demasiado cínicos e já não somos capazes de nos sentirmos sensibilizados ou de empatizar. E eu acho que isso é um grande problema, é um dos grandes problemas, digamos, desta lógica absurda de hiperexposição ao estímulo e à informação, em que tudo depois se equivale e nada é suficientemente profundo, não é, para nos impactar. No vídeo desse tema, do Chiaro Escuro, podemos ver uma performance da atriz Cláudia Jardim. Como é que tiveste a ideia de convidá-la? Olha, os conteúdos audiovisuais deste disco, tal como no anterior, têm sido trabalhados com o André Tentugal. E nós temos a ideia de fazer, em vez de fazermos videoclipes para uma ou duas canções, tivemos a ideia de fazer 6 visualizers, assim, 6 lyric vídeos, digamos, mais simples, em que cada um tivesse uma protagonista. Por acaso há um deles que tem 2, mas no geral é sempre uma espécie de retrato de uma performer, neste caso de uma atriz, a Cláudia Jardim, que é incrível, e que, de certa forma, para ilustrar a letra e, de certa forma, tornar o conteúdo o vídeo mais interessante e ilustrar o conteúdo da letra, quer para pôr no YouTube, né, como o lyric vídeo, quer depois para também ser projetado no palco durante os concertos. E este vídeo da Cláudia Jardim, que é uma atriz talentosíssima, foi um dos nossos favoritos imediatos, porque de facto ela encarnou, não é, no tom irónico da canção e faz quase tipo bingo no cartão dos clichês da internet, não? O gatinho, o skincare, o prato de sushi, até o playback da declamação inicial, do poema inicial, faz lembrar aqueles vídeos TikTok, não é? Que as pessoas fazem o playback dos áudios pré-gravados, tudo tem a dancinha do TikTok também, quer dizer, tem um conjunto de representações desses clichês, não é? Da vida online e das redes sociais, com uma ironia e uma graça e um sentido de humor que ela tem e que é de facto ímpar,
e eu acho que ficou mesmo na mousse. E tem recebido um feedback incrível desse lyric video, que é muito simples, é uma atriz, não é? Num fundo monocromático, a fazer o que ela faz bem, que é representar, e é mesmo, eu acho que ela encarnou no espírito da canção, e foi incrível mesmo a prestação dela. Tu tens muito cuidado com essa parte visual, nesses visualizers, vídeos, etc. Mas também a capa do disco está muito bonita, impactante. Quem foi a autora, creio que já li, mas neste momento... É Maria Lousão. Eu gosto sempre muito de trabalhar com ilustração. Todos os meus discos têm... o artwork é baseado em ilustração, e normalmente tem o design do Dário Canatá, neste caso é da dupla Macedo e Canatá, mas a ilustração é da Maria Lousão, que fez a ilustração do gelado da capa, e a contracapa, que eu ainda não revelei, vai ser uma carta de gelados. Portanto, vamos ter um gelado por cada música, e está lindíssima. E acho que encarnou mesmo na ideia que eu tinha inicialmente, que era fazer a tal carta de gelados, e o gelado da capa ser um gelado já estilhaçado, meio derretido, não é? Porque com esta ideia de que o tempo está a passar, não é? E que há uma urgência. E de facto, todo o objeto trabalhado pelo Dário e as ilustrações da Maria, que são simultaneamente naif e nostálgicas, também me remetem assim para um outro tempo, acho que concretizam muito bem o espírito do disco, e não poder estar mais contente. E claro, depois os materiais audiovisuais, como disse, com o Tentuga, também estou muito contente, porque nesta turnê vamos ter os vídeos também no palco. Portanto, há essa ligação, não só ao material audiovisual para pôr na internet, mas também à própria performance ao vivo, se misturar com aquilo que são os conteúdos audiovisuais. Portanto, acho que no caso deste disco, esse trabalho tem sido bastante, quer dizer, tem sido, as coisas são todas muito, muito coesas, e estou muito feliz, porque gosto muito também de trabalhar com estas equipas, né, do ilustrador, do designer, do realizador, porque acho que acabam sempre por me surpreender os desdobramentos visuais daquilo que era inicialmente só palavra e música, sabe? E isso é super interessante também perceber como é que essas pessoas interpretam aquilo que eu fiz, e como é que dão vida e cor e forma e movimento àquilo que era no início era só palavra, não é? No início é sempre o verbo. Exato. Para ser muito bíblica. Exato. Sim. Sendo este um álbum tão marcado pelo Zeitgeist, eu dei para mim a pensar, nos últimos dias, com tudo o que tem acontecido, já podias ter escrito um disco novo, quase, ou pelo menos umas quantas canções. Uma novela, não é? Isso acho que merecia uma novela. Uma radionovela. Um folhetim. Sim, é verdade. Isso está em Deus. Um folhetim, sim. Como é que tens assistido? Mas tinha que ser por fascículos. Exato. É por fascículos. Tinha que ser um folhetim por fascículos, todas as semanas escrevia um capítulo. É engraçado porque o Luís Montenegro, que é o grande protagonista desse folhetim, é também o nome do Luís Montenegro que interessa, que é a pessoa que produziu este disco comigo e que tem sido o grande cúmplice na construção deste disco. E portanto é muito engraçado porque ando sempre a falar do Luís, que sempre me perguntam pelo disco, eu falo do Luís Montenegro, no caso o Luís Montenegro que interessa, não é que faz parte da minha banda já há anos, e tem e que neste disco é o produtor, e as pessoas perguntam sempre, agora com esta coisa do Luís Montenegro, ainda por cima, com esta novela do Luís Montenegro, estamos a fazer piadas com o Luís Montenegro, primeiro-ministro, não é? E então cria-se aqui um cruzamento entre o grande tema da atualidade, não é? E a atualidade do lançamento do disco, que também tem o Luís Montenegro no meio. Então tem sido tem surgido imensas piadas por causa disso, dos Luíses Montenegros que temos na ordem do dia, eu no meu disco e Portugal pelas razões que sabemos, mas tenho-me rido muito porque, apesar de estar bastante preocupada com a situação política do país, como calhou na semana da promoção do disco, estou farto de falar do Luís Montenegro que interessa, então o outro já quase que passou para o segundo plano. E de facto o Luís Montenegro que interessa foi o meu grande aliado na construção deste disco,
e que é bastante, cujo processo de construção foi muito diferente dos anteriores, precisamente pelas valências que ele tem, porque eu costumo fazer isto sempre a partir dos beats, né? Naquela lógica muito clássica do hip hop, de recolher beats, escrever para os beats e depois de ter a letra feita, trabalhar no arranjo e acrescentar instrumentos e detalhes. Mas neste caso com o Luís, como ele domina tão bem quer a linguagem da música eletrónica, quer os instrumentos analógicos, digamos assim, é multi-instrumentista, consegui compor com ele a partir do instrumento, chegar lá com um poema, com uma ideia, com uma melodia de voz e começarmos a compor de forma mais orgânica, da mesma forma que às vezes chegava lá com um beat que eu adorava e a gente desmontava o beat até ao osso para aproveitar só a parte que me interessava e reconstruí-la a partir daí. E portanto foi também uma grande descoberta do ponto de vista do processo criativo e de um método muito mais experimental e muito mais orgânico que consegui pronto, a partir do qual eu consegui construir este disco e que devo à grande cumplicidade do trabalho com o Luís. Portanto, por isso é que tenho estado, pronto, acho que é engraçado estar sempre a falar do Luís Montenegro quando o país está sempre a falar do outro Luís Montenegro. Sim, eu quando vi o nome dele na ficha técnica pensei, coitado deste rapaz, deve estar a ter umas semanas muito complicadas. Está a ter umas semanas complicadas. E não é só isso, eu pensei, olha Luís, agora já não podes encomendar pizzas pelo telefone e dizer o teu nome, senão sim, eu imagino, ou marcar uma mesa num restaurante. Eu pensei nisso tudo, pensei nessas situações. Sim, vou dar a mesa ao pé da casa de banho. Não, temos-nos rido muito. Inclusive, quando fomos tocar ao Palácio de Belém no ano passado, à Feira do Livro, eu apresentei o Luís como o Luís Montenegro que interessa e o Presidente da República estava na plateia e o público sabia que o Presidente estava ali, riu-se muito à gargalhada e depois no fim vamos cumprimentar o Presidente e eu apresentei novamente o Luís como o Luís Montenegro que interessa e é assim que eu faço questão de o apresentar. Mas tens visto com apreensão a parte da crise política, não é? Sobre a pergunta, claro. Tirando sim, claro, acho que todos os portugueses que veem notícias estão preocupados, obviamente, que esta instabilidade política num mundo em que o mundo está tão instável, num momento em que o mundo também está tão instável, é sempre indesejada e acho que de facto pelas razões, sobretudo pelas razões que causaram esta crise política, ainda ficamos mais preocupados. Acho que todos os democratas ficam preocupados porque é mais uma forma de desprestigiar, não é, a democracia e as instituições e a democracia não, mas as instituições e isso acho que acaba por erudir a nossa democracia no momento em que a extrema-direita está à procura de todos os pretextos, não é, para alimentar o seu discurso populista. Portanto, todos os motivos que fazem com que as pessoas tenham ainda menos descrença nas instituições e que de certa forma deem razão àquele discurso que os políticos são todos iguais e que é uma corrupção generalizada, etc. Acho que é dar munições, não é, aos discursos antidemocráticos e portanto isso preocupa-me, sendo completamente insuspeita porque não votei na AD e portanto não acho que é mau para a democracia como um todo e isso de facto é preocupante, especialmente no momento em que vivemos, não é? Em que não só do ponto de vista do nosso país, mas no mundo, há de facto um crescimento desses discursos populistas que querem basicamente desmantelar as nossas democracias. E isso acho que é motivo de grande preocupação para todas as pessoas que são democratas, da esquerda à direita. Voltando ao disco, uma coisa que me parece interessante é que, além da coesão, por um lado tens a coesão conceptual, que não é que tu trabalhaste ali de forma tão rigorosa, mas depois a nível sonoro, como dizias há pouco, tens músicas muito, muito diferentes. Falaste até do facto do Luís Montenegro também tocar instrumentos, o Pedro Geraldes também toca guitarra e teclados num tema chamado Brava, que é assim mais rock. Por outro lado, também interpelas o clássico Estrela da Tarde, que conhecemos na voz do Carlos do Carmo. Quiseste ter um bocadinho, não é um bocadinho de tudo, mas variar bastante. Não, sim, eu acho que eu gosto de variar e acho que o facto de também este processo, como dizia há pouco, ter sido mais experimental e ter tido essas valências de misturar, trabalhar muito mais com instrumentos e se calhar misturando-os com a linguagem da música eletrónica, se calhar de uma forma mais equilibrada, mais 50-50, não é? E não mais
85, 15, como nos discos anteriores, em que de facto a linguagem da música eletrónica era muito superior àquilo que depois era o contributo dos instrumentos. Neste caso foi mais 50-50 e isso também faz com que o disco tenha mais possibilidades e seja mais diverso e também tenha mais nuances e mais cores. No caso da Estrela da Tarde, de facto, foi a minha vontade de fazer uma versão de uma das minhas letras favoritas da música portuguesa de tempo, uma homenagem também ao Ari dos Santos, naquela música eterna, na voz do Carlos do Carmo, que eu sempre achei que era muito rapável, digamos, que a letra tinha todos os condimentos, do ponto de vista da métrica, da repetição de sons, né, das aliterações, mas também dos jogos de palavras, para poder ser interpretada num rap. E eu achei, sempre achei isso, e quando cheguei um dia ao estúdio, o Luís sabia que eu adorava essa música, tinha samplado a música e decidimos fazer uma versão. E de facto foi uma experiência engraçada, porque eu habitualmente não faço versões. Forcei essa amiga, foi uma exceção, né, digamos assim, e mesmo assim reescrevi a letra. Neste caso mantive a letra do Ari dos Santos, mas depois acrescentei um poema no fim que remete para a ideia dos amores da adolescência, porque eu acho que aquela letra do Ari dos Santos é tão hiperbólica e tão épica, não é? E que fala daquele amor que não se sabe se é de alegria, se é tristeza, mas que parece sempre que esta noite será a última, que aquilo me remete para esse lado passional e épico dos amores da adolescência. E resolvi fazer também um poema para que a música desaguasse nesse lado mais confessional dos grandes amores da adolescência, porque de facto é uma espécie de concretização daquela que é da minha interpretação daquela letra e dessa vontade de a trazer para o meu território estético, não é? do hip hop, e acho que no fim ficamos contentes com a versão e vamos incluí-la no disco, porque acho que fica bem ali. Este disco é rico em frases muito citáveis e memoráveis. Eu fui anotando várias, mas se calhar gostava aqui de falar contigo sobre uma tirada do tema Flamingo, onde tu dizes: não é avisado, não é prudente ser totalmente sustentada, ser dependente da música ou de um homem. Não sei, eu interpretei este poema É mau exemplo. É mau exemplo. É mau exemplo. Não sei, interpretei este poema como talvez sendo sobre potencial perdido, oportunidades que se esvaem. Não, essa música Flamingo fala um bocadinho desse ato entre o Madrepérola e o Gelado Antes do Fim do Mundo, e desse tempo de pousio em que eu tinha um certo desencanto em relação à música, mas eu não estava preparada para me divorciar dela, digamos. Então fui arranjando, como diz a frase anterior a esta, ambas tivemos amantes nesse contratempo, tanto eu como a música, né? Eu fui fazer livros, música para crianças, fiz um texto para teatro, andei a fazer workshops de escrita, fiz a curadoria do disco Sérgio Godinho, do Essa Gigante, andei a fazer um disco para a Alina, a escrever fados. Tive vários amantes, não é? Mas não estava preparada para me divorciar da música, apesar de saber que é péssima ideia depender da música, porque é como a mesma coisa que depender do marido, no sentido em que se mistura o romance com o sustento, e isso de certa forma torna-nos a liberdade e portanto nesse intermédio andava sempre muito a pensar nesses dilemas e acabando sempre por concluir que ainda não era a hora do divórcio e não queria deixar de fazer música, e portanto também sou muito grata a poder fazê-lo profissionalmente, e essa canção fala um bocadinho desses dilemas desse tempo e desse pseudopousio que existiu entre um disco e o outro. Já na canção Brava tens, entre outras tiradas, aquela da luta como uma mulher trans sul-americana, o que curiosamente me lembrou o livro As Malditas. Como uma mulher trans, peço desculpa, Resiste. Lembrou-me aquele livro das Malditas da Camila Sousa Vilada, e depois qual não foi a minha surpresa quando vi no teu Instagram que também o leste. Eu adorei esse livro. Foi o meu livro favorito no ano passado. Sem dúvida. É tão bem escrito. E dá-nos tantas lições de humanidade, de sororidade, não é? De superação, de resistência. Sim, e também esta frase também é um bocado, é de facto inspirada nesse livro, mas também em vários exemplos, como por exemplo a Erika Hilton no Brasil, que é uma mulher trans que se tornou parlamentar e que é uma mulher também, pela sua história de vida, um exemplo de resistência. A própria Aquela Brasil, no nosso contexto, que criou
uma revolução, não é? Irrompendo pela porta do São Luís. Quer dizer, temos tido tantos exemplos de mulheres mulheres trans e não só, dentro da comunidade LGBT, que nos dão grandes exemplos de resistência e de coragem, que eu acho que, de facto, pronto, é mais do que justo dizer esta frase do resisto como uma mulher trans sul-americana. De facto, é difícil encontrar tantos exemplos de resistência como nesse contexto e de facto o livro da Camila Sousa Vilada é de facto um tratado sobre essa capacidade de resistência, sem dúvida. Eu comprei para oferecer para aí a 3 ou 4 pessoas diferentes desde que o li, também adorei. Também parece que tem uma cota na editora, porque também ando sempre a falar desse livro a toda a gente. Estamos a passar a palavra. Tenho 1 minuto para ouvir a palavra. A palavra da senhora. Exatamente, da senhora Camila. No passado dia 8, Dia da Mulher, vi várias pessoas nas redes sociais, amigas, desconhecidos, a partilhar a letra ou partes da letra do Making Teenage Anna Proud, até em cartazes. É um orgulho para ti inspirares essa luta feminista? Sem dúvida, eu até escrevi nas redes sociais que há poucas coisas mais bonitas do que virar cartaz de manif, sabes? Tipo, eu fico muito emocionada mesmo, porque acho que é simbólico, é mesmo uma extensão ou uma concretização daquilo que eu acredito que é a força da música, não é? Das canções, é mesmo chegar à rua, não é? E ainda por mais num cartaz, numa manif feminista, é tipo a consagração de que a palavra de facto tem um poder mobilizador e que a palavra nos atira para a luta. Eu acho que isto é tão bonito, acho que é mesmo romântico no verdadeiro sentido da palavra, sem dúvida. Tu tens ideia se o teu público tem mais mulheres, mais homens, mais pessoas mais velhas, mais novas? Sei que há várias crianças que gostam da tua música e não falo só da vertente Mão Verde. Sim, olha, eu sempre que vou aos meus concertos vejo uma plateia muito diversa. Acho que quer dizer, é normal ter crianças de 6, 7 anos e pessoas com 80 e tudo no meio. Universitários, adolescentes, trintonas, quarentonas, sei lá, todo tipo de pessoas. Claro que eu acho que, se for das estatísticas das minhas redes sociais, as mulheres estarão em maior número, mas depois nos concertos não vejo essa diferença. Acho que é mesmo um público muito diverso e isso é uma coisa que me orgulha bastante e que eu acho que tem a ver com as pessoas se identificarem com o meu trabalho mais por aquilo que eu digo do que propriamente pelo estilo de música, tá? Eu acho que sinto um bocado isso. Podes ter lá pessoas que gostam de outros, que vão habitualmente a concertos de outros estilos de música, mas que se aproximam do meu trabalho pela palavra. E eu acho que isso é a razão certa para a pessoa se aproximar do meu trabalho, porque a palavra é o início de tudo, para mim, não que a música seja menos importante. Não, claro que não. Mas de facto, como é o início de tudo, eu acho que as pessoas vêm muito atraídas por aquilo que é o impacto das palavras, não é? E nesse sentido, ver uma plateia de gente muito diversa do ponto de vista da idade, mas também das tribos urbanas e de tudo, é super interessante, porque depois também se percebe que as pessoas levam coisas diferentes consigo, não é? Claro que uma criança não vai ter o mesmo entendimento que tem uma pessoa mais velha e tu vês que as pessoas vibram mais com umas canções, outras com outras, uns com uns temas, outros com outros, mas acho que de facto aquilo que é transversal é mesmo o impacto das palavras e a forma como também a dimensão lúdica, não é? Como eu vou brincando com elas. Eu acho que isso também é o que atrai muitas vezes as crianças, não é? As crianças gostam de rimas, gostam de lenga-lengas e acham piada aí. Então acho que é bonito isso de ser uma coisa transgeracional. Por falar em palavras, o Making Teenage Anna Proud começa com a frase: o cubano velho diz que sou de Xangô. De Xangô, fui eu ver, que não sabia, é uma espécie de orixá do fogo. Tu ouviste mesmo esta frase? De onde é que veio esta... Sim, eu estive em Cuba. E estava num engraçado, nem que ninguém me tinha perguntado isso numa entrevista ainda. Estava num daqueles, uma oficina era uma oficina / loja de objetos para a santeria, que é o candomblé cubano, digamos assim.
e o senhor da loja, assim, um senhor muito idoso, aproximou-se de nós e começou uma conversa e depois disse que eu era de Xangô e eu não fazia ideia, não é, qual era, eu sabia que era um orixá, mas não sabia qual é que era o seu domínio, o seu poder, digamos, e eu que sempre fui muito aquática, não é, e que achava que a única orixá que eu tinha lido a respeito tinha sido a Iemanjá, não é? Que está presente em muitas canções minhas, já lhe fiz muitas alusões. Fiquei surpreendida com aquela afirmação daquele senhor que tinha assim, uma espécie de presença de oráculo, sabes? E eu, Xangô, fui procurar, obviamente, a respeito e percebi que era de facto o orixá que dominava o fogo e os raios, não é? E tinha poder de cuspir fogo, não é? De lançar fogo. E eu achei que, pronto, depois a frase seguinte que eu cuspo fogo, nunca ninguém duvidou, foi um bocado a brincar com essa ideia, não é? Da literalidade da ideia de cuspir fogo, aplicada à metáfora de cuspir fogo, no sentido de cuspir palavras com impacto, mas depois também foi resgatar aquela ideia daquela frase feminista de somos netas das bruxas que não foram queimadas, não é? E resolvi fazer todo um refrão à volta do fogo, que é de facto engraçado porque os elementos estão muito presentes no meu trabalho. Eu não sei se as pessoas reparam nisso, mas eu tenho muitas canções aquáticas, depois tenho muitas canções sobre a terra no Mão Verde, mas não é assim tão raro eu fazer canções em que o fogo está presente. Aliás, a Lupa, por exemplo, no Serei Louca, estão a lembrar, tem muitas, evoca o fogo e outras, até mais antigas. Então é engraçado porque depois vou observando o meu próprio trabalho à distância e percebo que estou sempre a girar à volta dos elementos. Acho que o ar é o único elemento que eu não tenho explorado do ponto de vista lírico e metafórico, mas é engraçado perceber que ando sempre aqui entre a água, a terra e o fogo e acho que essa ideia dos elementos é tão ancestral, não é? Que é impressionante a forma como depois penetra nos nossos processos criativos e naquilo que as pessoas habitualmente chamam de inspiração, mas tem a ver muito mais com aquilo que nós ancestralmente ou sei lá, desde tempos imemoriais vamos imprimindo na tradição oral, na nossa cultura, naquilo de que vamos bebendo, não é? Os grandes arquétipos, os elementos estão sempre presentes e isso é engraçado depois também perpassa, não é? Para a escrita de uma forma muito às vezes inconsciente e só depois, mais tarde, com distanciamento é que vou reparando nisso. Essas regularidades, nessas repetições, é fixe. Os padrões, não é? O disco Exato. termina com um skit algo pessimista, talvez. Triste é o povo que não consegue imaginar um futuro, nós somos esse povo. É algo em que acreditas? Tens alguma solução? Eu escolhi terminar o disco assim porque eu acho que todos os temas complexos que o disco explora e que são as grandes questões do nosso tempo, os grandes desafios que temos em mão, aquilo que me preocupa mais, talvez, é nós não termos a capacidade de construir utopias. É como aquela frase do é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, não é? Nós sempre que imaginamos o futuro, coletivamente, imaginamos ou como algo distópico, uma coisa meio orwelliana, mas com ficção científica, ou uma grande catástrofe ambiental, que é o mais provável de acontecer, não é? Mas não temos uma capacidade de imaginar um futuro positivo, sabes? Nós não temos capacidade de, não nos sentamos ao redor de uma mesa, como se fazia no PREC, a imaginar outras possibilidades de organização política e social, não é? E naquela altura as pessoas faziam isso de forma muito entusiasmada, algumas foram tentadas, outras falharam, outras nem sequer chegaram a acontecer, mas hoje em dia quando se fala de alternativas as pessoas pensam logo
que somos uns bolcheviques, mandam-nos para Cuba, ou os mandam chamar os adultos porque não há, porque esse discurso é totalmente ingênuo, ou ingênuo é radical, não é? Um bocadinho como tratam os ativistas pelo clima, com aquela sobranceria geracional, e como estamos nesta era da tecnocracia e do there is no alternative, não é? E, quer dizer, as pessoas habituaram-se a não falar, nem sequer imaginar outras formas de organização social, económica. Então acabam por se conformar com esta ideia de que fazemos parte de uma civilização suicida e que isso é o que é. Percebes? E a mim preocupa-me essa ideia de nós não conseguirmos sentarmos ao lado de uma mesa e falar entusiasmadamente sobre o futuro. Acho que isso é um sintoma da nossa doença civilizacional. E acho que o facto de dizê-lo faz com que as pessoas se lembrem disso, porque já é uma coisa tão interiorizada e tão culturalmente aceite, não é? A nossa incapacidade de imaginar o futuro como uma coisa positiva, que pode ser diferente, alternativa, mais sustentável. Parece que nós nos conformamos com essa ideia de fim do mundo, não é? Com a ideia da extinção, com a ideia da catástrofe, e que achamos que o nosso sistema de organização social e económica é insubstituível e que não pode haver mais que é impossível haver outras modalidades. E eu acho isso mesmo muito preocupante, e acho que de facto terminar assim o disco não é por pessimismo, é mesmo um convite à reflexão sobre isso. Sabes, assim, como é que nós não conseguimos imaginar um futuro? Sabes? É uma coisa que eu acho que é sintomática da doença da nossa civilização, e acho que é um convite a pensar nisso. Há pouco falavas dos amantes que tiveste em relação ao teu casamento com a música, mas depois acabaste por voltar, não é? Para este casamento. Só mesmo para terminar esta parte da entrevista. Mas eu acredito nas relações longas e acho que podemos reapaixonar-nos várias vezes pela mesma pessoa, e neste momento estou muito entusiasmada com o meu disco novo e portanto estou orgulhosamente casada com ele e com a vontade de tocar ao vivo e de continuar a fazer música. Mas o que te fez voltar para esse lar, digamos assim, para essa relação, foi sentir que ainda tinhas tanta coisa para dizer. Sim, sem dúvida. E também porque recuperei o prazer de compor, desde que fiz o Que Força é Essa Amiga com o Luís Montenegro, mais uma vez o Luís Montenegro que interessa, depois para fazer aquele concerto com o Sérgio Godinho no Maria Matos, fiquei com vontade de experimentar trabalhar com ele nessa modalidade, então também me entusiasmei com o processo. Acho que não só tinha muitas coisas para dizer, como percebi que se mudasse o processo criativo podia-me reentusiasmar porque estava a experimentar coisas novas, e lá está, misturar a voz cantada com a voz declamada, que eram coisas que eu não costumava fazer, também me deu um certo prazer, essa novidade, e portanto isso também ajudou bastante. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca cá. Muito bem, vamos agora falar dos temas que estão a marcar a semana. A final do Festival da Canção no passado sábado tem dado muito que falar. A vitória acabou por sorrir aos Napa, um quinteto da Ilha da Madeira, cuja canção Deslocado, sobre a experiência de sair de casa para estudar, vai representar Portugal na primeira final da Eurovisão, na Suíça, a 13 de maio. Deslocado partiu como uma favorita à vitória, liderava as escutas nas plataformas online e no final obteve o segundo lugar do público e o quarto do júri, o que foi suficiente para levar de vencida outros favoritos como Fernando Daniel e Henka. No site Blitz pode ler uma apresentação dos Napa, quem são estes 5 rapazes, que começaram por se chamar Man on the Couch e cantar em inglês. Nesse artigo, o nosso colega Paulo André Cecílio resume assim este fenómeno. Num país de imigrantes com E e imigrantes com I, o sentimento insular de eu vim do meio do mar, do coração do oceano, tornou-se universal. Ana, tu chegaste a escrever uma canção para o Festival da Canção, para a cantora Tamin, em 2018, certo? Exato, sim. Foi uma experiência engraçada porque eu fui convidada para escrever uma canção e eu nunca pensei em participar no Festival da Canção.
e aceitei porque gosto muito da Tamin, acho que ela é talentosíssima. Então quando me convidaram, liguei à Tamin a perguntar: Tamin, queres participar no show da canção? E ela disse: claro que sim. Eu, então vou escrever uma canção. E foi uma experiência engraçada, devo dizer que me diverti, fiz uma canção com a minha banda, e fizemos, e ela cantou lindamente, e gostei muito da experiência. Agora acho de facto, e quero dizer isto aqui, que é preciso muita coragem, muita disponibilidade para participar. E portanto, sempre que vejo o Festival da Canção, admiro muito os meus colegas que se disponibilizam a participar, porque de facto só quem participa tem a noção da quantidade do público que é muito fã, não é? Aquilo é mesmo vivido muito de forma muito intensa, não é? E aquela coisa, não, o ambiente não é competitivo, porque há bom ambiente, mas cá fora, não é? Nas redes sociais, as pessoas entusiasmam-se mesmo muito com aquilo, levam aquilo muito a sério, e portanto é preciso ter muita disponibilidade para entrar na disputa, não é? Porque aquilo depois as pessoas, mesmo quem não está muito entusiasmado com a disputa, acaba por ficar ali envolvido, e portanto acho que é preciso de facto ter disponibilidade, e acho que temos tido muito boas canções nos últimos anos, e acho que gosto de assistir ao Festival da Canção também como para ficar a par da vitalidade da música portuguesa. Acabo sempre de conhecer novos autores e novos intérpretes, e é fixe. Eu acho que estamos bem em termos de representação, temos estado bem, não é? Sim, Tu também já foste do júri. Eu lembro-me que, não sei se fomos no mesmo ano, que era jurada também. Eu fui jurada um ano. eu fui Foi jurada. em 2019. Eu fui no ano passado. Sim. Sim, eu fui do júri do Norte, é verdade. Mas no ano passado estive lá na semifinal. Sim. Pois, eu lembro já de te ver nos painéis de jurados desses festivais, sim. Foi excelente porque Também já... era a Gisela João também, jurada, e a Lura e a Mimiquete, então gerou-se ali um piquenique, um ambiente, um piquenique fixe. Literal. Mas isso eu também senti, quer na Green Room, quer depois quando fui jurada, o ambiente é muito fixe. Acho que o ambiente do festival é para quem está lá a participar, é espetacular. E depois acho que tem esta grande vantagem de ser uma montra muito importante para as pessoas que querem, não é, divulgar o seu trabalho. E depois, claro, a disputa acirradíssima, não é? Basta ver os comentários no YouTube do festival para perceber que eles levam aquilo a sério, e há sondagens e apostas, e aquilo é tudo muito complexo. É um microcosmos quase. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Há coisa de uma semana eu falei com a Peaches, figura incontornável da eletrónica das últimas 2 décadas. Ela inspirou um filme que está em exibição nas salas de cinema portuguesas. Chama-se Peaches Goes Bananas. É um documentário da francesa Marie Lozier, que conheceu Peaches há 17 anos e desde lá tem acompanhado a artista na estrada e não só. Aliás, um dos aspectos mais curiosos do documentário, como nos explicou Meryl Nisker, que é o verdadeiro nome da senhora Peaches, é provar que há mais do que provocação sexual no ser humano que nasceu no Canadá há 58 anos. Ela diz que muitas vezes as pessoas a abordam na rua e falam com ela como se ela, andasse sempre naqueles preparos 24 horas por dia. Nesta entrevista, a Peaches fala sobre a sua família, que podemos ver no documentário, também sobre o momento que se vive em Berlim, para onde se mudou há mais de 20 anos, e no Canadá, o seu país natal, que Trump já revelou querer tornar parte dos Estados Unidos. No documentário Peaches Goes Bananas, a canadiana fala também abertamente do que significa envelhecer para uma mulher que tem um perfil e uma profissão públicos, e garante que não se vai deixar acanhar pela passagem do tempo. Ana, é uma conversa importante também esta, não é? Do chamado idadismo. Não, sim, sem dúvida, até na indústria da música e na indústria do entretenimento como um todo, ainda mais, é um tema que tem sido bastante falado ultimamente. Eu acho que tem que estar mesmo na ordem do dia. E gosto sempre de lembrar aquele discurso da Madonna nos prémios Billboard em 2016, em que ela disse que a coisa mais disruptiva que ela fez durante a sua carreira toda foi manter-se viva, não é? E acho que isso é de facto sintomático, ao dizer que vão ter que me ver envelhecer. Isso é um statement fortíssimo,
E a própria Rita Lee, que eu cito no Making Teenage Anna Proud, que dizia que temos que envelhecer como feiticeiras, não é? Que é com o tempo, aprender a usar o tempo a nosso favor. E eu acho que isso é muito sábio da parte dela. É uma mulher também super à frente do seu tempo, não é? Que envelheceu orgulhosamente. E eu acho que temos tido cada vez mais mulheres da música a falar sobre isso e a falar sobre e a praticá-lo, não é? Ou seja, a exercer o seu direito de ser fruto da realidade, não é? E de envelhecer. Eu acho que de facto só assim é que as pessoas percebem que há mesmo um duplo critério, né? E que se observarmos, tipo, os Rolling Stone, uma banda de homens de 80 e tal anos, se fosse uma banda de velhotas de 80 e tal anos, só a gente ia ridicularizar, não é? Eu imagino o Iggy Pop de tronco nu, também já com, não sei que idade é que ele tem, mas também deve ser por 200 para aí. Imagina uma mulher daquela idade a fazer aquilo que ele faz no palco, ia ser cancelada, gozada, achincalhada em todas as redes sociais. Portanto, acho que ainda temos muito trabalho pela frente e de facto é bom que a Peaches e outras mulheres, como temos tido várias, se levantem para falar sobre isso. Sem dúvida. Também esta semana soubemos que os Dilema vão voltar aos palcos. É no próximo ano que uma das mais marcantes bandas do hip-hop nacional vai celebrar 30 anos desde a sua formação. O encontro está marcado para 20 de fevereiro de 2026 e, de acordo com o Mundo Segundo, será uma oportunidade de celebrar este percurso numa sala mítica da cidade do Porto, o Coliseu. Diz ele, o nosso último lançamento foi em 2013, sentimos necessidade de regressar com algo especial. Ana, para nós, raparigas dos anos 90 do Porto, foi uma banda também marcante. Sem dúvida, então para mim eu sou mesmo aquela geração mega inspirada nos Dilema, porque como era da tribo, não é? E não só, porque o primeiro rap que eu gravei foi porque o mundo dos Dilema me deu um instrumental e nos gravou a minha e a Marta no seu estúdio. Portanto, e ele próprio organizava os concertos que nós íamos. Portanto, não só do ponto de vista daquilo que é a inspiração que Dilema constituiu e constitui para a nossa geração, eles próprios também, sobretudo na figura do mundo, criaram a cena do Porto e, portanto, eu devo-lhes muito e cito-os muitas vezes como o grande exemplo, não é, que me levou a começar uma carreira no rap. Primeiro não era uma carreira, era só um hobby, depois passou a ser uma carreira, mas de facto devo-lhes esse pioneirismo e esse exemplo e também um sentido ético que eles mantiveram sempre, muito fiéis a si próprios, muito íntegros naquilo que é a sua postura dentro daquilo, pronto, da própria cultura e da forma como a representam no espaço da música portuguesa e também a forma como nos ensinaram coisas tão simples como estar em palco, não é? Como de forma profissional. Lembro-me até hoje, por exemplo, da primeira vez que ouvi o primeiro disco dos Dilema, no disco, mano, fiquei impactadíssima. Quer dizer, foram tantas as formas como eles me inspiraram, a minha e a minha geração, que é de facto uma grande notícia que eles façam mais um disco. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira a banda de K-pop Kiss of Life atua no Campo Pequeno, em Lisboa. Amanhã, sexta, os The Script tocam na Meo Arena, também em Lisboa, seguindo no sábado para o pavilhão Rosa Mota, no Porto. Loner Johnny sobe ao Coliseu de Lisboa na sexta e no sábado os Mão Morta agitam o Teatro Municipal da Covilhã. Também no sábado há concertos de Jorge Cruz e Diogo Zambujo no Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, e de Afonso Rodrigues no Passos Manuel, no Porto. Ainda no fim de semana, a maior sala de espetáculos de Portugal, a Meo Arena, recebe 2 concertos de Nininho Vaz Maia, no sábado e no domingo. Na sexta, dia 20, Panda Bear, norte-americano há muito radicado em Portugal, atua no Capitólio, em Lisboa, depois vai para Braga, onde toca no sábado. Entretanto, a nossa convidada desta semana, Capicua, está a preparar um concerto muito especial para o Tivoli, em Lisboa, no próximo dia 20 de março. Ana, o que é que podes contar-nos já sobre este espetáculo, se é que vamos ter convidado?
temos a Gisela João como convidada, sim, temos a minha banda, que é composta por Vitor, por Diano, Luís Montenegro, Inês Malheiro e Joana Raquel, temos projeções do André Tentugal em vídeo no palco, mas sobretudo temos a estreia absoluta de Um Gelado Antes do Fim do Mundo, na véspera do lançamento. Portanto, as pessoas vão sair do Tivoli à meia-noite, o disco está nas plataformas digitais. E é assim o pontapé de saída desta turnê, do novo disco, que depois se apresenta também no Porto no dia 27 de março na Casa da Música, aí com as convidadas de Sopa de Pedra, porque o disco, além da Gisela João como convidada, tem a Sopa de Pedra, e tem o Toti Samet também, que eu espero um dia que ele esteja cá em Portugal venha também participar num dos concertos. E portanto também quisemos, tanto em Lisboa como no Porto, ter uma das convidadas do disco, e podemos esperar a apresentação do disco praticamente na íntegra, com uma ou duas canções mais antigas, mas podemos também esperar os tais momentos de poesia que vão cozendo as canções umas às outras, também. E podemos também esperar muita emoção, porque eu vou estar muito emocionada, como estou sempre nestes momentos de estreia, mas em particular no do dia 20, porque o disco ainda não saiu, então é quase como a grande festa de inauguração, sabes? Tipo, tenho essa sensação de que é quase como se tivesse... Sabes quando as pessoas inauguram navios e partem uma garrafa de champanhe no casco? Eu vou fazer isso no Tivoli. mas sem partir de facto a garrafa de champanhe. Exato, nem o Tivoli, nem o palco do Tivoli. A Sopa de Pedra, não se preocupem, podem vir. Exato. A Sopa de Pedra, como é que se cruzaram no teu caminho? Elas são convidadas na canção Souvenir, não é? Que é aquela que o teu filho... Sim. Acha que parece que mete um bocadinho de medo. Sim. Sim, olha, eu normalmente escolho as participações nas minhas canções porque a canção me pede uma determinada voz. E há imensas pessoas com quem eu nunca colaborei, gostaria de colaborar, mas que ainda não cheguei à canção apropriada para convidar essa pessoa. E da mesma forma, por exemplo, voltei a convidar a Gisela para uma canção porque tinha que ser a voz dela naquele refrão da Danúbio, que é super grave, super misterioso, e tem uma guitarra do Pedro que é assim meio fado, então ela era a pessoa indicada e ainda nos presenteou com um assobio incrível, assim meio western spaghetti, e portanto entregou imenso. E depois na canção, na Souvenir, eu precisava de um coro, eu precisava da força do coletivo, e imediatamente me lembrei da Sopa de Pedra, porque além de serem portuenses como eu, e a canção falar sobre a cidade e sobre essa importância da memória da cidade, eu senti que elas trabalham muito bem, elas ficariam incrivelmente naquele refrão, porque além de terem essa ideia do coletivo, elas trabalham muito bem a textura e a espacialidade das vozes, e que iam acrescentar ali à canção o detalhe, não é? E essa textura, e de facto fizeram toda a diferença, fizeram um arranjo de vozes lindíssimo e acrescentaram essa dinâmica do coletivo, meio cor de fantasmas, meio manif, sabes? Que era o que a música pedia, e agora as pessoas não estão a perceber nada, mas quando forem ouvir a música, já falta vai pouco. fazer sentido. E depois o terceiro convidado, que é o Toti Samet, cantor angolano do samba, que tem uma voz lindíssima, entra Ao Acaso, que é o terceiro single, que sai no mesmo dia que o disco, porque quando eu comecei a escrever aquela canção, comecei pelo refrão, que aliás é uma coisa pouco habitual, mas assim que eu terminei pensei, este refrão é a voz do Toti, é a voz, é o sotaque, é o balanço do Toti, tinha que ser o Toti. E de facto quando ele chegou ao estúdio para gravar, tive a confirmação de que a intuição tinha, e a própria canção, não é? A canção era sábia e tinha acertado na mousse, e que a intenção era mesmo a certa. Ele ficou mesmo bem naquela canção. E estou muito contente com esse naipe de convidados, e estou também muito contente que a Gisela vá participar no concerto de Lisboa e que a Sopa de Pedra vão participar no concerto do Porto. É uma equipa em que não se mexe, que vence e não se mexe, tu e a Gisela, não é? Sim, eu e a Gisela temos colaborado imensas vezes, e é sempre bom para mim e sentir que não só as minhas letras encontram quase como ela faz crescer as minhas letras na voz dela. Ela tem uma voz que vem das profundezas da terra, eu adoro vozes graves, e a voz dela comove-me sempre.
E fiquei muito feliz por ela regravar o Que Força é Essa Amiga, porque sentia que finalmente uma intérprete à altura, não é? Porque de facto ela leva a canção para outro patamar, porque eu não sou uma intérprete tão dotada, não é? E nem sequer normalmente canto. Portanto, fiquei mesmo muito feliz por ela fazer aquela gravação da Que Força é Essa Amiga, e de a ter na Danúbio, que é uma das minhas canções favoritas do disco, e que ela faz um refrão, algures, como eu dizia, algures entrufado, e o Western Spaghetti, e que foi mesmo na MUS também. Ai, que dó dos sensíveis, dos empáticos, dos inadaptados, coitados, que se foda a finitude, desde que haja dados ilimitados. Faz um scroll, Mediterrâneo, um beijo no iate para a fotografia. Faz um scroll, migrantes num barco lotado, naufragam na travessia. Faz um scroll, bom dia mata, roupa nova da Zara, vou mostrar agora. Faz um scroll. Ana, muito obrigada. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Agradecemos à Capicua. Obrigada, Lia. É sempre um gosto falar contigo, e quando fizeres o teu disco sobre o elemento ar, cá estaremos para a tua 4ª entrevista no posto emissor. Não sei se algum dia acontecerá, mas está combinado. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e de conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, vamos terminar com uma recitação, algo em que tu já estás useira e vezeira, não é? Portanto, o que é que nos vais ler hoje? Vou trazer um poema muito curtinho que está presente na canção, no final da canção Ao Ocaso, que é a tal que tem a participação do Totti, e que é de um poeta palestiniano que se chama Marwan Mahfouz. E é muito curtinho, mas é de facto extraordinário, e diz muito, não só sobre o nosso tempo, mas também sobre o espírito deste disco. E por isso é certeiro mesmo. Ele diz assim: para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros, é preciso que cesse o bombardeamento. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.